Boa noite, queridos. A paz do Senhor para todos. Vamos dar início a mais um culto onde o Senhor vai falar conosco nesta noite, onde Deus vai fazer algo sobrenatural, onde Deus vai ministrar a cura, a libertação, a transformação em nossas vidas. E nesta hora, eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias no Salmos de número 20. Salmos de número 20 diz a palavra do Senhor: o Senhor no dia da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja. Envia-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Ceda-te conforme o teu coração e cumpra todo o teu desígnio. Nós nos alegraremos pela sua salvação, e em nome do nosso Deus arvoraremos pendões. Satisfaça o Senhor todas as tuas petições. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido, e ele o ouvirá desde o seu santo com a força salvadora da sua destra. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Então somente até o versículo 7, aonde Deus chama a nossa atenção, que Deus fala que nesse momento tão difícil, nesse momento que estamos vivenciando, mas que o Senhor fala que é para que nós venhamos verdadeiramente depositarmos a nossa confiança no Senhor. Porque a palavra de Deus nos diz que uns estão confiando em carros, outros em cavalos, e estamos chegando aí, nesse momento aí que já vai ser da política desse ano, e muitos já estão até confiando nessas pessoas que são pré-candidatos, que estão ali já querendo oferecer algo para essas pessoas. Em contramão, o Senhor nos fala que a nossa confiança tem que estar gerada aos pés do Senhor, que a nossa confiança, independente das lutas, das adversidades, nós temos que confiar, nós temos que crer, temos que permanecer inabaláveis nos dias difíceis, nos dias complicados, em tudo aquilo que tem se levantado sobre as nossas vidas, que Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Então, amados, nesta hora, vamos estar orando, e logo depois estaremos entrando com louvor, e logo depois o pastor Rodrigo estará ministrando a palavra, uma palavra sobrenatural sobre as nossas vidas. Pai querido, Pai amado, nesta hora, Deus, pedimos a Ti, Deus, que Tu venhas, Senhor, visitar a cada lar. Visita, Deus, a cada lar dos Teus filhos, Pai. Aqueles que estão cansados, aqueles que estão desanimados, aqueles que têm forças, Deus, para caminhar na Sua presença. Que o Senhor venha manifestar a Sua glória, que o Senhor venha manifestar o Seu favor, que o Senhor venha entrar com força, Pai, Senhor, nos lares. Deus, restaura casamentos, restaura famílias, restaura a saúde do Teu povo, restaura, Deus, a vida financeira, Pai, de cada um dos Teus filhos, Pai, em nome de Jesus, porque, Senhor, a nossa confiança está em Ti, Pai. Assim, Deus, Pai, nós Te oramos e Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Estamos prontos, amados, para receber a nossa equipe de louvor, amém? Glória a Deus. Receba essa palavra que foi ministrada no seu coração. O Salmos 20 diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, e é a Ele que nós vamos recorrer, amém? Que você possa declarar essa canção como uma oração para a sua vida. Vamos declarar aí. Não rejeita a oração, oração é alimento. Eu nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Somente confie, querido, basta somente esperar o que Deus irá fazer.
sofrendo, louve. Não importa, louve. Teu louvor invade o céu. Declare isso. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Começa a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Preste atenção na voz do Senhor. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Ele age em teu favor. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Teu louvor invade o céu. Diga isso. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Que cada guerra que você passar, você possa vencer com louvor, adoração, joelho dobrado, oração, jejum. É isso que o Senhor Jesus nos ensina, querido. Com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Aleluia. Aplauda o Senhor onde você estiver. Glória ao teu santo nome, Jesus. Glória a Deus, aleluias. Obrigado aí, valeu Raquel, diaconisa Raquel. Obrigado Felipe, Ruizinho também. Ruizinho vai continuar me ajudando aqui. Graça e paz, boa noite para você que está nos assistindo à noite, boa tarde, bom dia. Que Deus ele possa te abençoar tremendamente com tudo isso que já foi ministrado aqui. Nós já começamos a ministração desde a abertura desse culto, através dos louvores do louvor que foi entoado aqui. Sou o pastor Digão, aqui da família Alfiômega, um dos pastores auxiliares do nosso pastor presidente, pastor Almir Evangelista, pastora Zeli. E eu queria te convidar nesse momento, eu quero compartilhar com você uma palavra que Deus ele gerou no meu coração. E quando houve o convite do nosso pastor para que eu pudesse ministrar uma palavra, Deus ele colocou esse texto fortemente. Então eu tenho certeza, a palavra de Deus ela já é abençoada por si só, mas a minha oração é que nós possamos entender aquilo que será ministrado, que nós possamos construir em cima desse ensinamento algo novo para as nossas vidas,
algo da parte de Deus, que Deus possa fazer você crescer na graça e no conhecimento dEle, que Deus possa nos consertar naquilo que precisamos ser consertados. Essa é a vontade do meu coração e eu creio que é a vontade de Deus para a minha e para a sua vida. E Deus, Ele gerou uma história que nós começamos compartilhando aqui no domingo, um estudo sobre ela. É uma história sobre conserto, sobre mudanças, sobre radicalismo, sobre você deixar de lado tudo aquilo que tem te paralisado, tudo aquilo que tem freado a sua fé em Deus, tudo aquilo que tem te tirado do foco, tem te tirado do caminho. E essa palavra é para você hoje, como eu, como todos nós, para nós enxergarmos aquilo que Deus quer verdadeiramente sobre a nossa vida. E essa palavra, ela fala muito forte sobre uma palavra que nós temos o costume de usar de maneira indevida. O tema dessa palavra é a verdadeira aliança. Muitos de nós temos costumes de falar sobre aliança, sobre pessoas, amigos. Eu tenho uma aliança contigo, sobre nossos pastores, eu tenho uma aliança contigo, até sobre esposas e esposas falando sobre marido, que deveria, essa é a vontade de Deus, que essa aliança seja eterna, aliança entre homem e mulher, entre casal, amém? Só que essa aliança, muitas das vezes, no âmbito natural, ela é quebrada, porque nós não entendemos o poder que há nessa palavra aliança. E eu vou mostrar para vocês no decorrer dessa ministração textos que vão ilustrar o peso dessa palavra, porque quem tem uma aliança conosco e não mente, não quebra essa aliança é Deus. Deus, Ele fala em vários momentos que tem uma aliança com nós, com os seus filhos. E essa aliança é uma das únicas que não vai ser quebrada nunca. E é sobre isso que eu quero falar com você. Para que possamos chegar a esse nível de aliança, nós precisamos percorrer um longo caminho de amadurecimento, de mudanças, de deixar de lado coisas, pessoas e situações, para que possamos alcançar a aliança com Deus. O amadurecimento espiritual para que você possa chegar a esse nível. E é esse texto que eu quero que você reflita junto comigo mais uma vez. Porque esse texto, ele falou muito sobre o meu coração. Nós não podemos ser levianos na obra, na casa do Senhor. Nós precisamos ser radicais, tirar tudo aquilo que não santifica o nome do Senhor das nossas vidas. Mudança de atitudes, mudança de amizades, deixarmos para trás lembranças que não são saudáveis, que não são sadias, deixarmos para trás ponto de contato com o passado, que não te deixa avançar para um futuro próspero que Deus tem separado e motivado para a sua vida. Então, em cima disso, né, é um texto que ela vai estar em 2 Reis, se você quiser ir abrindo aí 2 Reis 23, vai ser apenas a base, porque eu tenho outros textos aqui que vão ilustrar também esse contexto. Mas lá em 2 Reis 23 é a história de um rei chamado Josias. E esse rei, ele reinou, né, teve o seu reinado aproximadamente 31 anos de reinado, mais ou menos no período de 640 AC, antes de Cristo. E a história que nós vamos ler agora, ela nos ensina a mudança, como ela deve ser. A partir do momento que você entende o que Deus, ele escreveu na sua palavra, que é a Bíblia, o que ele escreveu para conduzir a minha e a tua vida. E esse rei, a gente vai ler um texto final que diz que não houve ninguém antes nem depois que tenha feito algo de tão bom grado aos olhos do Senhor em termos de mudança, de radicalismo, de botar em prática os mandamentos do Senhor para que ele pudesse viver uma vida próspera,
uma vida segundo a vontade de Deus. E eu entendi em cima disso que eu e você, nós precisamos entender isso e deixarmos de abrir concessões, porque são essas concessões que vão retardando a nossa bênção, vão retardando a bênção que o Senhor já tem escrita e programado para a sua vida. Então, se você começar a colocar em prática isso que nós iremos ler, nós iremos entender aqui esse contexto, eu acredito que a sua bênção, ela vai ser abreviada, mas dentro do tempo de Deus, porque as bênçãos do Senhor, elas não acrescentam dores, e essas bênçãos, elas vão chegar no tempo exato. A única coisa que eu creio que você pode fazer é retardá-las, por causa da desobediência, por causa de situações de prisões espirituais, prisões mentais, e é isso que eu quero deixar algumas chaves aqui, para que eu e você possamos avançar ainda mais em Cristo Jesus. Vamos lá, segundo livro de Reis 23:1 diz o seguinte: então o rei mandou reunir junto a si todos os anciãos e autoridades de Judá e de Jerusalém. O 2, o rei dirigiu-se ao templo do Senhor, acompanhado de todos os homens de Judá, os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, dos mais jovens e simples aos mais idosos e influentes cidadãos, e leu com grande voz diante deles todas as palavras do livro da aliança, que tinha sido achado na casa de Yahvé. Isso aqui está dizendo sobre a Torá, sobre os mandamentos de Moisés, que foi achado por alguém no templo, na casa de Deus, e aonde esse homem, Josias, ele viu aquilo ali, o que estava escrito, e a partir desse momento ele resolveu fazer uma mudança extremamente radical sobre a sua vida. Porém, como ele era um grande líder daquele povo, ele liderou essa mudança não somente para ele, mas ele conseguiu induzir todos aqueles que estavam na cidade, naquele lugar. Então ele foi um grande líder, que ele transformou a sua vida e transformou a vida do seu povo, através de um entendimento que Deus havia dado a ele. E é essa mudança que eu quero que você entenda. A partir do momento que você muda, as coisas ao seu redor, ela muda também. Se você mudar as suas atitudes, familiares seus, amigos e pessoas próximas a você, ela vai perceber essa mudança, e por uma influência de liderança, essas pessoas vão mudando e vão tendo as suas vidas transformadas como a sua está sendo. Então você precisa ser um agente de mudança da sua vida e dos seus familiares, das pessoas que estão ali ao seu redor. O 3, ele diz o seguinte: então o rei colocou-se em pé junto à coluna, uma nova aliança com o Senhor, comprometendo-se a seguir Yahvé e a receber de todo o coração e todo o entendimento aos seus mandamentos, aos seus preceitos e aos seus decretos, confirmando assim a palavra da aliança escrita naquele livro, na Torá. E da mesma forma, todo o povo firmou o compromisso com essa aliança. Então ele decidiu não fazer concessões como nós fazemos. Nós acertamos de um lado para errarmos de outro. Ele resolveu ser radical sobre a sua vida. E como ele entendeu que ele precisava de um renovo com Deus, é por isso que eu falei sobre o peso da aliança. A aliança que Josias tinha era com Deus, porque ele sabia que Deus tinha uma aliança com ele, tinha uma aliança com aquele povo. E no entanto, pelo fato dele liderar aquela nação, aquele povo como rei, ele também induziu aquelas pessoas que estavam ao seu redor a terem uma aliança. Mas entenda, como eu falei, você não pode abrir a sua boca e falar: eu tenho uma aliança contigo, meu amigo. Isso é algo muito forte. A aliança daquele povo não foi com o rei Josias. A aliança do povo não foi com o homem. A aliança do povo foi com Deus. O mesmo Deus que fez a aliança com Josias,
o mesmo Deus que fez a aliança com aquele povo, o mesmo Deus que jamais Ele vai quebrar essa aliança com os seus filhos. Se você observar quem é casado, a aliança ela não tem fim, ela não tem início, não tem um meio, não tem fim, ela é direta, é de forma contínua, é a vida toda. Por isso que quando nós casamos, nós temos que escolher uma pessoa certa, porque a nossa vida ela vai passar ao lado daquela pessoa, e a vontade de Deus é que nós possamos ter uma aliança com a nossa esposa, a mulher com o seu esposo, para todo sempre, amém. Esse é o juramento que nós fazemos. E como você vai jurar aliança a qualquer um, a qualquer pessoa? A pastora falou hoje cedo sobre isso. Muitas pessoas têm colocado a sua dificuldade em cima de outras pessoas, achando que essas pessoas vão resolver os seus problemas, e elas não vão. Essas pessoas, elas têm uma facilidade muito maior de quebrar uma aliança, de quebrar um compromisso com você, do que Deus. Você precisa entender que quem vai resolver o seu problema é o Senhor, é o Deus do qual você precisa ter uma aliança verdadeira, uma aliança contínua, uma aliança sem interrupções. É isso que Deus espera de você. Não deposite em nome de Jesus. Não deposite a tua esperança em pessoas, em seres humanos. Não espere que aquela pessoa resolva algo por você. Você precisa resolver aquilo que precisa ser resolvido por você. Faça uma aliança com Deus, se conserte, mude, reveja tudo aquilo que você tem feito que não tem agradado a Deus, e mude a sua vida, para que a vida de pessoas próximas a você sejam mudadas também, como aconteceu aqui nesse contexto. E no 4 diz o seguinte: o rei também ordenou o sumo sacerdote Ilquias, os sacerdotes da segunda ordem, as guardas da entrada, que retirassem da casa de Yahvé todos os objetos que tinham sido feitos em adoração a homenagens aos deuses de Baal, a Será e a multidões de astros chamados de exércitos celestiais, e os queimou fora da cidade, fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou as cinzas deles a Betel. No início eu falei sobre pontos de contato. Existem pessoas que estão presas ao passado, seja ela pelo falecimento de um ente querido, seja ela por um fim de um relacionamento que não deu certo, ou algo que aconteceu e está te aprisionando até hoje. Isso são ídolos, isso são deuses que precisam ser quebrados da sua vida, para que você avance a aliança com Deus. Enquanto você estiver ainda idolatrando, preso ou presa a situações do passado, Deus ele não vai conseguir com que você alcance aquilo que Ele deseja no seu coração para a sua vida. Então faça como foi feito aquele homem, o sacerdote. Ele retirou todo aquele ponto de contato, todas aquelas imagens de deuses de Baal, porque ali é a casa de Deus, é a casa do Senhor, é a casa com quem Ele tem uma aliança. É a casa daquele que pode resolver, daquele que pode soprar e a vida voltar. É a casa daquele que não há impossíveis para o seu problema. Deus ele pode resolver aquilo que você precisa ainda nesse momento, mas você precisa tirar, limpar a casa de Deus, que nesse significado é você, é o seu interior, é a sua mente, é a sua alma, que precisa de uma transformação, que precisa de uma mudança, que precisa de uma limpeza radical, onde todos esses ídolos, todos esses deuses que te aprisionam, possam ser retirados e queimados longe da sua cidade. É isso que você precisa entender, que essa mudança, ela é de dentro para fora. Para que você tenha aliança com o Senhor, é preciso que você percorra um caminho, e esse é o caminho, essas são as chaves, para que Deus ele honre a aliança que Ele tem contigo, quando você honrar a aliança que tem com Ele. Aleluias. Vamos seguir em frente aí. Eu quero que você leia comigo agora o 14,
diz o seguinte: semelhantemente, o rei Josias mandou fazer um pedaço, a coluna ao seu Deus. Semelhantemente, o rei Josias mandou fazer em pedaços, ele destruiu as colunas do Deus Baal e derrubou todos os postes de ídolos, consagrando a deusa Aserá, e profanou os lugares aonde estavam enchendo-os com ossos humanos. Tudo aquilo que o inimigo, tudo aquilo que a vida tem tentado depositar no teu interior, dentro do teu templo, a palavra de Deus, ela diz que nós não estrutura, nós somos templos do Espírito Santo de Deus, e um templo é um lugar de morada, e a sua casa, ela não pode estar suja para que o Espírito Santo de Deus, ele habite, como diz a sua palavra. Então você precisa limpar o seu templo, limpar o seu interior, limpar a sua mente, limpar o seu coração, para que o Espírito Santo de Deus possa fazer morada dentro de você, e a aliança que Deus tem contigo seja honrada. Você precisa se preparar para receber a bênção que Deus tem sobre a tua vida. E isso é uma preparação em nome de Jesus. Por isso que esse livro que nós estudamos é o livro do conserto, porque há conserto para ti, há conserto para a tua vida. Mas eu não sei se vai haver tempo ainda, se você não fizer isso nesse momento, nesse dia, nessa noite. Em nome de Jesus, decida mudar. Decida viver uma vida sobrenatural, uma vida do qual Deus desenhou, do qual Deus planejou, do qual Deus escreveu ao meu e ao teu respeito. Não aceite aquilo que o mundo, que essa crise, que essa pandemia tem tentado colocar, que aqui está dizendo sobre enchendo-os com ossos humanos, estão entulhando lixo dentro de você. E você precisa tirar esse lixo tóxico em nome de Jesus. Porque Deus, ele quer fazer morada. E a casa de Deus é um lugar limpo, é um lugar sagrado, é um lugar consagrado a Ele. E enquanto você estiver cheio de ossos, cheio de lixo, cheio de coisas que não provém do Senhor, o Espírito Santo de Deus, ele não vai fazer morada em ti. E com isso a aliança que Deus tem contigo, ela ainda não vai à frente. Mas como eu disse, ainda dá tempo. Hoje é o dia que você pode se consertar diante do Senhor em nome de Jesus. Nós precisamos ler, nós precisamos entender, nós precisamos colocar em prática. Foi exatamente isso que o rei Josias, ele fez. Ele leu, ele achou, mas ele não leu e achou e jogou fora. Ele entendeu que precisava de mudança, e aquela mudança foi tão radical que aquele povo foi tremendamente honrado, tremendamente abençoado. E isso fala de lealdade, lealdade com o Senhor. Nós estamos aqui pela misericórdia do Senhor, não é por um compromisso com alguém, é com o Senhor, com Deus. É isso que nos faz estarmos aqui hoje, ministrando sobre a nossa vida, sobre a tua vida. Você precisa crer em algo mais poderoso do que o ser humano. É isso que vai fazer você mudar, é isso que vai te elevar de nível, é isso que vai te mudar de patamar. No 24, além de tudo, o rei Josias exterminou todos os médiuns, pessoas que dedicavam consultas a espíritos desencarnados, os ídolos da família e tantos outros ídolos. Olha o que diz aqui, os ídolos da família. Lembra que eu falei sobre você ser preso a algo do passado? Eu contei uma história aqui domingo. Eu conheço pessoas que ficaram presas no passado pela morte de um ente querido e ficaram 2 anos em depressão num quarto. A dor, ela dói, mas o tempo ele há de curar, e você precisa se levantar. Que faça isso nesse momento, que faça isso nessa noite. Porque a palavra de Deus, ela diz o seguinte, com todo amor, com todo carinho, com todo respeito, porque eu já passei por luta. Eu perdi meu pai com 15 anos de idade, mas aquilo não me paralisou. Eu lembro dele até hoje, mas não com pesar. Se você ainda tem algum pesar do passado, se liberte agora em nome de Jesus, porque a palavra de Deus, ela diz:
que os mortos sepultem os seus mortos. Não há comunicação tua com o que passou. Em nome de Jesus, isso está aprisionando a sua vida, a sua mente. Que você seja liberto nesse momento, ou liberta em nome de Jesus. Porque essa pessoa que você perdeu, eu não sei há quanto tempo, e eu respeito a sua dor, mas essa pessoa ficaria, se ela pudesse, ela ficaria mais alegre, mais feliz em te ver prosperar, em te ver romper, em te ver avançar, se é um ente querido, se é alguém que te ame. É assim que eu vejo meu pai, é assim que eu penso, de dar orgulho para ele. Mas eu não fico em luto durante esses anos, não fiquei em luto durante esses anos todos. O choro ele pode durar, mas ele tem um tempo, uma noite. A alegria ela vem pelo amanhecer, a alegria de Deus. E eu profetizo essa alegria de Deus sobre a tua vida, que todo luto seja retirado agora em nome de Jesus. Todos os ossos secos sejam quebrados e retirados em nome de Jesus. Porque é isso que o Senhor Deus, Ele quer, que você se levante, que você avance, que você parta para a frente dessa batalha. Porque Ele te garante que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. E se Ele tem uma aliança contigo, Ele não vai quebrar essa aliança. Você pode ter certeza que a vitória vai ser sua. Eu creio nisso, eu creio nisso. Aleluias. Deus é um Deus de aliança sobre a tua vida. Deus é um Deus de aliança sobre a tua vida. E Ele fala nesse texto que Josias, ele falou em alta voz. O que isso me deixou a entender? Sobre profetizar, sobre declarar. Nesse momento, declare sobre o teu gigante. Profetiza contra o teu gigante, que ele irá cair, que você vai vencer. Mas se você puder, faça isso em alta voz, como o rei Josias fez. E através daquele discurso, o povo, ele foi contagiado de uma tal maneira, que viveu tudo aquilo que o rei também viveria. Então essa bênção, ela não foi somente para o rei, mas foi para aquele todo o povo. E faça isso na sua casa como um ato profético, que você possa declarar, mas em alta voz, se você puder, repreendendo tudo aquilo que o inimigo tem tentado fazer contra a sua vida, contra a sua mente, contra o seu coração. Que ele perca força nesse momento em nome de Jesus. Que todos os ídolos do passado fiquem no passado. Que tudo aquilo que tem te aprisionado não vai te aprisionar mais hoje. Eu declaro, eu profetizo. E faça isso também pela sua vida, pela sua família, pela vida de algum familiar. Mas que você tenha essa aliança com Deus. Porque o Senhor, Ele não vai quebrar a sua aliança contigo, meu irmão, minha irmã. Por isso que faça aliança com pessoas certas. A aliança é uma coisa muito séria. E é isso que é a chave principal para o teu crescimento espiritual. Renove a sua aliança com Deus, se acerte com o Senhor. Ele vai abençoar a tua vida de forma tremenda em nome de Jesus. E o rei agiu dessa maneira, e com esse rigor em cumprimento às exigências da Torá, a lei escrita no livro que o sacerdote Ilquias havia descoberto na casa de Yahvé, o templo do Senhor. Eu quero finalizar esse texto aqui com o número 25. E eu quero que você entenda esse versículo e leve esse versículo para a tua vida em nome de Jesus. Porque esse foi o versículo que deixou a entender que tudo aquilo que foi feito surtiu um resultado extraordinário da parte do Senhor. Olha o que diz aqui. Nem antes, nem depois do rei Josias, houve um governador como ele, que se voltasse para Deus e Yahvé, o Senhor, de todo o coração, de toda a sua alma e com todas as suas forças, em conformidade com tudo o que ensina a Torá, a lei de Moisés. Receba essa palavra, receba esse versículo sobre a tua vida, que você possa ser lembrado como esse rei,
que não haverá pessoas mais íntegras, mais dispostas a fazer aquilo que Deus mandou que você faça do que você. Que você tenha coragem de fazer uma mudança, que você possa deixar a religiosidade de lado, que você possa avançar diante do Senhor, para que Deus possa se agradar das suas atitudes, que você possa cumprir fielmente tudo aquilo que precisa ser feito. Foi o que diz aqui, tudo que estava na lei de Moisés, tudo que estava naquele livro, o rei Josafá colocou em prática. Então não abram concessões sobre a tua vida, trabalhe sobre o teu interior, trabalhe sobre a tua mente, continue buscando, continue se acertando, eliminando tudo aquilo que precisa ser eliminado da sua vida. Suas mudanças lhe trará grandes coisas em Deus. As suas mudanças, as suas atitudes vai trazer coisas grandes em Deus para a sua vida. Isso é algo que nenhum dos pastores aqui dessa casa poderá fazer por você. Somente a tua mudança de atitude, somente algumas mudanças profundas. Isso fala sobre profundidade, sobre intimidade com Deus. Para você viver uma aliança, a verdadeira aliança, você precisa, em nome de Jesus, mudar de forma profunda, mudar sem concessões. Amém? Receba essa palavra da parte do Senhor para a tua vida. Eu tenho absoluta certeza que Deus, Ele vai te abençoar. Deus, Ele vai te tirar desse cativeiro. Deus, Ele vai te fazer prosperar em várias áreas da tua vida. Mas principalmente, Deus, Ele está renovando. Ele está fazendo um renovo de dentro para fora sobre a tua alma, sobre a tua vida, sobre o teu espírito. E a aliança de Deus, ela não vai ser quebrada. A nossa aliança com Deus, ela em alguns momentos são quebradas. Mas hoje, como diz, é o livro do conserto. É o dia do seu acerto com Deus. Conserte a tua vida e Deus, Ele vai te honrar em nome de Jesus. Amém? Receba essa palavra da parte do Senhor sobre a tua vida e que você seja tremendamente abençoado e abençoado. Glória a Deus, louvado seja teu santo nome, Deus, muito obrigado. E agora, se você puder, vamos continuar aqui adorando ao Senhor, mas agora com dízimos e ofertas à casa de Deus. Aí no seu vídeo, em algum lugar do vídeo vão ter os dados bancários da nossa igreja. Então, se você tiver no teu coração a disposição, a generosidade para abençoar a obra de Deus, para honrar a casa de Deus, para que haja mantimento na casa de Deus, nós precisamos da tua ajuda, porque precisamos pagar aqui o aluguel. Estamos entrando agora no verão, tem ar-condicionado para o conforto do teu povo, e eu creio que você vai ser tremendamente abençoado. Então, se você quer fazer uma oferta e você não é dessa casa, pode fazer através de uma transferência. Se você for dessa casa e quiser dizimar nesse momento, pode transferir também, mandar a informação aqui, ou no próximo culto que você vier, nós podemos orar o seu dízimo, profetizar bênçãos sobre a sua vida. Amém? Então, como um ato simbólico, eu quero que você aí da sua casa feche seus olhos, né? Você que já transferiu a sua oferta, transferiu o seu dízimo, eu quero orar para que Deus possa te honrar, para que Deus possa te abençoar, porque a palavra de Deus, ela diz lá em Provérbios, que o coração generoso, ele vai prosperar. Então, o que importa na casa de Deus não é o valor, e sim a motivação do seu coração. Mas também, se você pode dar e não dá, a Bíblia diz que é um pecado. Então, você dê segundo a tua vontade, dê segundo a sua generosidade. Mas a obra de Deus, ela precisa alcançar ainda muitas pessoas. E dentre essas pessoas podem estar um familiar seu, um familiar meu. Então, vamos juntos aí fazer com que essa obra continue em nome de Jesus. Feche seus olhos, eu quero orar pela sua oferta. Soberano Deus, eterno Pai, estamos aqui na Tua presença, Deus, te agradecendo
por cada uma dessas vidas, Senhor, dessas pessoas que estão aqui te buscando, que estão aqui te honrando, através das suas ofertas, através dos seus dízimos, que o Senhor possa honrar também a vida de cada um deles, através das suas atitudes, não através dos valores que estão sendo dados, mas o Senhor sonda, o Senhor conhece o nosso interior, o nosso coração, e eu creio, Deus, aqueles que por um motivo também, que infelizmente não tem nada para dar ao Senhor, mas entregou o seu melhor através da sua verdade, da sua adoração, e que o Senhor possa abrir uma porta diante dessa pessoa, para que ele seja abençoado financeiramente e possa vir a te honrar nas próximas oportunidades. Toma em tuas mãos, Senhor, que não haja falta de coisa pequena nem coisa grande, que todos possamos prosperar, como diz a tua palavra, que ela não mente, a 30, a 60 e a 100 por um, Senhor, e que possamos continuarmos com os nossos corações voltados a ti. É o que eu profetizo e abençoo a cada um deles, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Que Deus possa te abençoar de forma tremenda, que você tenha aí um resto de semana abençoadíssimo na casa do Senhor, que você possa continuar em vigilância. Domingo pela manhã temos a EBD, domingo à noite teremos o culto de celebração ao Senhor. Você é o nosso convidado, venha receber aquilo que Deus tem para a sua vida. Estenda as suas mãos, vou dar a bênção apostólica para irmos embora. Que o grande amor de Deus, Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja com todos aqueles que aguardam e acreditam ansiosamente na sua volta, e que toda a igreja do Senhor diga amém. Deus abençoe e até a próxima oportunidade.